Vocês conhecem o conto O Macaco Azul, de Aloysio Azevedo? Ele narra a história de um sujeito que, mesmo depois de ter lido muitos manuais de versificação, não consegue fazer um poema decente e criativo. E assim, ele atormenta o personagem narrador atrás do segredo do poema perfeito. Aloysio encerra essa história com uma piada sobre poetas sem imaginação. Eu inicio este segundo vídeo dizendo que imaginação não é uma coisa que a gente encontra, é uma coisa que a gente constrói. Eu sou o professor Adilson Jardim e estou aqui para te mostrar como se constrói a inspiração. Esta é a segunda parte do tema Como Fazer Versos, cujo primeiro vídeo vocês podem acessar no card aqui em cima ou no final deste vídeo. Eu quero aproveitar para pedir a vocês para deixarem a curtida neste vídeo, um comentário no final e acionar o sininho das notificações. Eu prefiro trocar a palavra inspiração por incitação. Poetas e escritores veem nas palavras e nas imagens o texto em gestação, em estado de potência. Eles se deparam com a palavra mar e pensam em frevar, gotejar, acachapar, rata. Mas se vocês pensaram em sombra e água fresca, acho que estão precisando primeiro de umas férias. Para quem escreve, dicionários são amigos, gramáticas são suporte. E Gregório de Matos é o mato sem cachorro daquele Gregório que virou barata. Essa coisa de bom poeta e bom escritor é um adjetivo que só cabe aos leitores. Aos escritores e poetas só cabe escrever. De onde vem a ideia de um poema, isso vai depender de nossas visões de mundo e uma certa sensibilidade no contato com as pessoas e as coisas, mas principalmente de muito apego às palavras, porque elas são o meio e o fim de todo o poema. Nesse caso, a ideia ou inspiração pode ser provocada e alimentada com exercícios contínuos de escrita criativa. É importante vocês entenderem que a linguagem literária não é um macaco azul misterioso e inacessível. Ela é para quem tem necessidade de escrever. Mais ainda, paixão pelas palavras. Mas nada disso é suficiente se a gente não estiver disposto a arriscar. O poeta entende, como queria Drummond, que a chave do poema é tirar as palavras do estado de dicionário, dar vida à vida por meio das palavras. Então vamos começar com alguns exercícios simples para fazer versos. Eu espero que sirvam como incitação para vocês, um ponto de partida para seus próprios poemas. Nós vamos desenvolver em versos a seguinte frase: a rua é serventia da casa. Isso mesmo, um ditado popular, a frase mais batida que pudermos mexer. Portanto, será um exercício de recriação, contanto que o centro desse ditado permaneça o mesmo. Eu já falei sobre o centro para vocês no vídeo anterior. Eu proponho que comecemos pelas rimas, uma das expressões básicas da linguagem versos. Vocês podem até ter em casa alguns dicionários de rimas para consultar como os poetas faziam antigamente. Mas aqui vamos fazer de uma maneira diferente. Vamos buscar rimas com palavras desconfortantes. A gente pode fazer uma lista delas a partir das palavras principais desse ditado. E podemos deixar artigos, preposições e o verbo de ligação de fora por enquanto. Assim, temos a palavra porta, que podemos rimar com a horta, chover na horta, torta, boca torta, morta e galinha morta. Agora vamos tentar com rua, perua, grua, olho da rua, encrua, falcatrua. Uma lista para serventia, hipocondria, Ave Maria, carestia, telepatia, moléstia, que podemos ler como molestia. E finalmente com casa, descasa, casca, caiu a casa, ou de casa, espalha brasa, arrastar asa. Eu vou ficar com as expressões chover na horta, olho da rua, Ave Maria e arrastar asa. Rimar as palavras com elas mesmas não é proibido. Chover na horta com porta, olho da rua com rua, Ave Maria com serventia, casa com arrastar asa. Mas lembre-se, qualquer que seja o poema que façamos, o centro desse ditado tem de permanecer o mesmo, no ritmo, e porque esse ditado é a nossa chave de ouro. E eu já falei de ritmo e chave de ouro antes. Então vamos lá. Que tal isso? Bati ansioso na porta após caminhar tantas ruas, para que chova em minha horta uma mísera Ave Maria, de por quem arrasto asa. Só levei, sem serventia, uns ricos olhos da rua. Porta da rua
é serventia da casa. Podemos até não gostar desses versos, mas temos aí a matéria bruta de um poema. Um poeta do século XIX poderia talvez aproveitar o fato de que esse ditado é um perfeito decassílabo. A porta da rua é serventia da casa. E sua próxima tarefa seria tornar decassílabos os demais versos. Vocês podem tentar encontrar rimas menos engraçadinhas que essas e até abrir mão de ditado popular. Mas eu quero mostrar a vocês que não existem palavras velhas mais do que alguns poetas velhacos. Para um segundo exercício, poderíamos usar sinônimos para as palavras desse ditado, mas proponho um exercício maior. Que tal metonímias? A palavra porta pode ser substituída nos versos por partes dela: batentes, molduras, maçanetas, dobradiças, fechaduras. E rua, passeios, calçadas, marcos. Não tenho receio. Deixar de nomear as coisas diretamente exige do leitor pensar nelas, que podem ser o centro do nosso poema. E serventia, que é substantivo abstrato, podemos pensar em equivalentes para ela: usos, proveitos, condições. A palavra casa pode se tornar teto, paredes, fachadas. É assim que, mantendo o centro do nosso ditado, eu o reproduzo de outra forma. E as maçanetas oferecem proveito às vias. Ou então, as dobradiças servem aos passeios. E então, o que acham? Temos como melhorar? Agora vamos acrescentar aí alguns adjetivos. Muitos artistas aconselham os jovens poetas e escritores a terem cuidado com essa classe gramatical, assim como os advérbios de modo e alguns verbos de ligação. A razão disso é que os textos literários contemporâneos, seja em prosa ou verso, apresentam, não julgam. Além do julgamento pessoal do poeta não ser próprio da literatura contemporânea, é a maneira mais fácil de você cair no lugar comum. Mesmo assim, vamos arriscar? Que tal alguns adjetivos que usaremos para pessoas, nesse caso, para os objetos do nosso texto? E molduras aborrecidas abriam paredes escandalosas para vias renitentes. Ou esta outra: fachadas rancorosas, com dobradiças outrora alcoviteiras, mostravam o uso tardio de calçadas pressurosas. Esse é outro jeito de dizer que pessoas ofendidas querem visitas indesejadas fora de suas casas rapidinho. Podemos encurtar isso tudo. Daí pegamos nosso ditado: a porta da rua é serventia da casa, e usamos umas metáforas e comparações novas. Lembre-se que uma metáfora é o empréstimo das qualidades de um objeto para outro. A comparação coloca os dois objetos lado a lado de maneira direta. Dessa forma, podemos comparar: aquela porta era como um anfitrião cheio de rancores. Mas também podemos dizer: aquela porta era um anfitrião cheio de rancores. Vamos economizar mais: aquela porta fechava-se em rancores. E mais ainda: porta rancorosa. E quanto à rua? A porta rancorosa servia à rua. Ou inverter algumas posições para enfatizar outras palavras no verso. Rancorosa, a porta servia à rua. Não se trata de enfeitar o poema com palavras poéticas. Isso porque não existem palavras poéticas. A mesma palavra usada por um burocrata pode servir a um poeta ou a um escritor. A diferença é que o poeta não diz, ele sugere. Para o poeta, as palavras no seu poema ora se justapõem, ora se repelem, ora convergem, mas sempre se complementam. Eu proponho a vocês agora um exercício de leitura de metáforas em um texto. Quero convidar vocês para assistirem uma canção do mestre Lula Queiroga com um título bem sugestivo: Noite Severina. Em seguida a gente volta para fechar a conversa. Corre alta severina noite, debaixo do lençol que te tateia pele fina, pedra sonhando pó na mina, pedras sonhando com britadeiras. Cada ser tem sonhos à sua maneira, cada ser tem sonhos à sua maneira. Corre calma severina noite, no ronco da cidade, uma janela assim acesa. Eu respiro teu desejo, chama no pavio da lamparina, sombra no
lençol que te tateia a pele fina. Sombra no lençol que te tateia a pele fina. Ali tão sempre perto e não me vendo. Ali sinto tua alma flutuar do corpo. Teus olhos se movendo sem se abrir. Ali tão certo e justo e só te sendo. Absinto-me de ti, mas sempre vivo. Meus olhos te movendo sem te abrir. Corre solta sua suna noite, tocaia de animal que acompanha sua presa. Escravo da tua beleza, daqui a pouco o dia vai querer raiar. 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 Ali tão sempre perto e não lhe vendo. Ali sinto tua alma flutuar do corpo. Teus olhos se movendo sem se abrir. Ali tão certo e justo e só te sendo. Absinto-me de ti, mas sempre vivo. Meus olhos te movendo sem te abrir. Corre solta sua suna na noite, tocaia de animal que acompanha sua presa. Escravo da tua beleza, daqui a pouco o dia vai querer raiar. 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 Maravilhosa, não é? Uma Noite Severina, para quem não lembra, pode ser uma provável referência ao poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Esse diálogo direto entre dois textos chama-se intertextualidade. Assim como João Cabral faz o substantivo próprio, Severina, virar um adjetivo de dor e sofrimento, mas que pode representar também a força do sertanejo, Lula parece fazer a mesma coisa na letra de sua música. Eu quero deixar algumas incitações a vocês. Analisem os possíveis sentidos nas seguintes expressões dessa canção. Pedras sonhando com britadeiras. No ronco da cidade, uma janela assim acesa. Sombra no lençol. Absinto-me de ti. Suassuna noite. Animal que acompanha a sua presa. Nesse quero dar uma dica a vocês. Ariano Suassuna tinha um símbolo para a morte, era a onça caetana. Esse é o ponto. Dar novos sentidos para as palavras, sugerir, criar palavras, destruí-las e reconstruí-las. Sugerir não é esconder os sentidos. Trata-se de revelar o que estava escondido. Aquilo que é o centro de todo o poema, a vida escondida nas palavras. Como a palavra negra, que Vitória Santa Cruz, poeta peruana, muda seu sentido racista para um de força e beleza. Neste poema que deixo aqui e com o qual me despeço de vocês, poetas. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba!
me alacié el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra soy! Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Deixem aqui embaixo os comentários de vocês sobre a música do Lula Queiroga e o poema da Vitória Santa Cruz, além de sugestões para o tema de um próximo vídeo.